Olá, meus irmãos, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo na paz do Senhor. Que maravilha, mais um dia estarmos juntos para poder assim partilhar a palavra de Deus, para meditar nos seus ensinamentos. Que bom, fico feliz porque vou me encontrar com vocês, vou poder falar com vocês, mesmo sem estar vendo vocês, mas eu vou sentir a presença de vocês, a energia de vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa igreja, ela celebra o centenário de nascimento de São João Paulo II. Por isso nós vamos aqui fazer uma breve leitura da biografia do santo João Paulo II. São João Paulo II foi eleito Papa no ano de 523. Dedicou sua vida à causa da paz na Igreja. Agiu como mediador durante os litígios entre o imperador do Oriente, Justino, e o rei Ariano Teodorico. Perante os resultados insatisfatórios desta mediação, Teodorico o prendeu e jogou na prisão, onde veio a morrer de fome. É venerado como mártir. Essa nota foi tirada do Missal Cotidiano da Assembleia Cristã, editora Paulus. Se vocês quiserem ver mais, procura essa edição da editora Paulus, né? Missal Cotidiano da Assembleia Cristã, da editora Paulus. E poderemos assim ficar sabendo de mais coisas a respeito desse nosso Papa. É São João I, pessoal, não é São João Paulo não. São João Paulo, nós estamos fazendo, né, aqui uma celebração, uma homenagem a ele pelos 100 anos de nascimento. Agora, a biografia que eu acabei de ler, eu me confundi, acabei atrapalhando, é de São João I. Foi um papa que foi instituído no ano 523 depois de Cristo. Essa biografia que eu acabei de ler. Então, hoje a gente celebra esse São João I, pelo seu martírio, no caso. E também a igreja se entristece com esse martírio, mas também fica feliz, né, pelo centenário de vida, que se estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo 100 anos, né, o nosso São João Paulo II. Meus irmãos, o Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Iniciando aqui esse momento da leitura da palavra de Deus, essa partilha da palavra de Deus, abramos o nosso coração à graça para que, fortalecidos, tenhamos a coragem de ser as testemunhas de Cristo em todos os momentos das nossas vidas. Oração do dia. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do ministério pascal, que instituístes na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo é 16 e o versículo de 11 a 15. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia.
No dia seguinte, acordamos em Neápolis, de onde passamos por Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia, e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vimos aqui, a história falando aqui sobre os apóstolos e sua caminhada, indo de cidade em cidade para levar a santa palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. Passamos agora para o Salmo. O Salmo de hoje é o 149. 149 é o Salmo. De 1 a 2, de 3 a 4, e o 5, de 5 a 6. E o 9b. A resposta se encontra no versículo 4. A resposta do Salmo é: o Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Aleluia, né? Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor nas assembleias dos fiéis. Alegrem-se, Israel, em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque, de fato, o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus habitantes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Em seguida, vamos ver assim o Evangelho, que é tirado do livro de João, do evangelista João. O capítulo é o 15, o versículo é 26b e 27a. João 15, versículo 26b e 27a. O Espírito da verdade dará testemunho de mim. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ãos das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhece o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, né, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, irmãs em Cristo. São 3 leituras tiradas da Bíblia. São leituras para o dia de hoje, essa segunda-feira, né? Onde nós estamos assim, a igreja toda, a igreja no mundo, está assim, celebrando o martírio de São João I e o nascimento de São João Paulo II. Na primeira leitura, nós vimos que os apóstolos, depois que Jesus foi para o Pai, eles estavam ali, né, como diz a leitura, andando de um lado para outro, de uma cidade para outra, de uma ilha para outra, né, de um lugar para outro, levando a palavra de Deus a todas as pessoas possíveis, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse pequeno vídeo. A gente quer, nosso objetivo é levar esta palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Quem estiver escutando nesse momento, ao vivo, como é o caso aqui da minha amiga Cida, a super fã da nossa página, assim, ó, fiel, que não perde um dos nossos horários. Muito obrigado, viu, Cida? Que Deus dê a graça de você ter tempo suficiente para ele, sempre que você encontrar uma oportunidade de ouvi-lo. E aqui a gente está fazendo, não indo de uma cidade para outra, estamos aqui presas em casa, né, por causa da pandemia, mas a gente está indo de um lugar para outro, de uma cidade para outra, levando essa mesma palavra de Deus que outrora foi levada por Paulo, por Felipe, por Tiago, nosso padroeiro, né? O máximo de pessoas possíveis. E a gente está vendo aqui nessa primeira leitura que nessa andada de Paulo, nessas cidades, eles chegaram numa cidade onde tinha um rio e prestaram atenção e viram muitas mulheres. E eles acharam que ali estava havendo uma oração com aquelas mulheres ali. Ele se aproximou e sentou no chão e começou a falar de Jesus para aquelas mulheres. Aqui não diz o número de quantas mulheres estavam ali, né? Tinha algumas mulheres, diz a leitura. E ele sentou próximo a ela, sentou no chão, e daí começou a falar de Jesus para ela. Uma dessas mulheres era Lídia. Era assim, uma das pessoas da classe mais rica daquela cidade, a cidade de Listra. Porque era uma grande comerciante de púrpura. Púrpura é um tecido muito especial, que só quem tinha dinheiro naquela época podia comprar. E ali a leitura nos diz que o Senhor Deus, abriu o seu coração, o Senhor Deus tocou no coração daquela senhora
E ela abriu seu coração para Deus. E logo após ter aberto o coração para Deus e ter sido batizada, ela foi batizada, ela e toda a sua família. E depois dela ter passado por esse processo de escuta da palavra, de ser batizada, ela e a sua família, ela insistiu, mesmo, né, sendo uma amizade assim de última hora, que foi adquirida ali naquele momento em que elas estavam ali, que ele chegou, ela quase que forçou, obrigou, convidou e quase que forçou aos apóstolos a aceitar permanecer na casa delas, né? Com certeza ali deu uma água, né? Deu um café, deu uma janta, né? Quem sabe aqui não diz, mas até convidou para que eles dormissem, né? E assim ela teve aquela hospitalidade, né? Porque sabiam que eles eram de grande valor, eram homens de grande valor, porque estavam a serviço do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que tinha poder. Então elas valorizaram eles não tanto por serem quem eram, como por serem missionários do Senhor. E o Evangelho nos fala aqui, né, desde 2 dias atrás, 3 dias atrás, que o Evangelho, a leitura, vem falando sempre de perseguição na igreja, perseguição à igreja, né? E a gente sabe que a igreja ela foi sempre perseguida, desde o início, né? Desde o início a igreja foi perseguida. E o será até o final dos tempos. E Jesus dá a razão. E Jesus fala nos evangelhos anteriores, diante de ontem, ele dá a razão por que essa igreja é tão perseguida. Quando ele disse no evangelho de ontem, antes de ontem, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Se nós, igreja, fôssemos a serviço do mundo, o mundo nos receberia muito bem, porque nós seríamos pertencentes ao mundo. E aí o mundo se agradaria, porque está tudo na mesma casa, tudo na mesma família, era do mundo, tudo era do mundo. E nós éramos do mundo também, pregando uma coisa que seria do mundo. Mas como era o contrário, estavam e estamos a serviço de Deus. Por isso Jesus dá razão dizendo isso. Porque somos de Deus, porque estamos a serviço do Rei, o mundo não nos aceita. Se desejamos realmente ser discípulos e verdadeiras testemunhas de Jesus, vamos enfrentar críticas, perseguições, calúnias e até a morte. Muitos tiveram como sorte a morte por ser um servidor e seguidor de Jesus Cristo. No caso aqui, o santo que nós estamos celebrando hoje, o martírio, que é São João I. Ele foi morto dentro de uma cadeia e morreu de fome, porque não lhe deram comida. Então, ele acabou morrendo de fome, mas ele preferiu estar ali, morrer de fome, do que negar ao seu Deus, negar a Jesus Cristo. O importante é guardar nossa fidelidade a Jesus Cristo, procurando manter nosso coração aberto ao que Ele nos diz. Seremos suas testemunhas sem medo, pois se Jesus Cristo nos chama para ser seus discípulos, Ele nos dá a graça de sermos fiéis em todos os momentos e circunstâncias. E será o próprio Espírito Santo que Jesus chama de defensor, que Jesus chama o Espírito do Pai, o Espírito da verdade. É esse Espírito defensor, o Espírito da verdade, o Espírito do Pai, ou seja, o Espírito de Deus, que nos dará testemunho de Jesus Cristo. Todos nós somos seguidores de Jesus Cristo e formamos a sua igreja.
precisamos estar conscientes de que é o Espírito Santo quem a dirige. É Ele quem abre e move os corações das pessoas para aceitarem a palavra de Deus. Então, sem o Espírito Santo não seremos nada. Minha boca seria como um sino, um símbolo. Ia tocar, 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 tocar e não passaria dali de um som, de um tocar de um sino. Mas, quando é o Espírito Santo que fala em nós, quando a gente se deixa agir pela ação do Espírito Santo, ele nos usa. E aí já não é mais um sino, um símbolo que bate, que toca. Eu quero já, nesse pouquinho de intervalo em que nós estamos assim, nos aprofundando sobre o Evangelho, sobre as leituras, pedir desculpas, né? Porque tá um barulho aqui próximo. A casa do vizinho tem crianças gritando. Isso aqui acontece quando a gente está fazendo uma live ao vivo, né? Durante o dia, onde tem pessoas trabalhando, batendo, crianças gritando aqui ao lado. As crianças não estão indo à escola, então estão nas suas casas fazendo a festa. Desde já eu já peço, né, desculpa a todos vocês. Não é na minha casa, mas parece que é aqui em casa os gritos. Me perdoem, mas isso faz parte. Quando a gente faz as coisas ao vivo, é assim. O que aparecer na hora, sai, né? Então me perdoem. Eu quero agora convidar a vocês que estão aí, que vão ouvir esse vídeo, que vão participar comigo agora e depois, para a gente fazer uma prece, para a gente fazer a nossa prece. Confiantes na bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai, e por intercessão da Virgem Maria, apresentamos a Ele, em nome de Jesus, as nossas preces. A nossa resposta será: dai-nos a graça de sermos fiéis. Para que possamos, como igreja, ser fiéis a Cristo em todas as circunstâncias, mesmo nas perseguições, nós vos pedimos. Dai-nos a graça de sermos fiéis. Para que nosso Papa Francisco continue com coragem a sua missão de pastor e guia, mesmo entre as controvérsias e dificuldades, nós vos pedimos. Dai-nos a graça de sermos fiéis. Por todos os cristãos que desanimaram na sua caminhada de fé, levados por alguma decepção, para que se conscientizem de que a igreja é divina, nós vos pedimos. Dai-nos a graça de sermos fiéis. Por todos os que entregaram sua própria vida em testemunho de sua fé em Cristo, para que sua oblação seja semente de novos cristãos, nós vos pedimos. Dai-nos a graça de sermos fiéis. Senhor nosso Deus, acolhei estas nossas intenções e dai-nos um espírito firme e decidido para sermos. Amém. E aqui eu já convido a vocês, finalizando esse momento, vamos rezar um pouco mais, vamos falar um pouco mais com Deus, rezando a oração que Ele próprio nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas livrai-nos do mal. Amém. E neste mês de Maria, rezemos uma Ave Maria em honra e louvor à nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Muito obrigada a vocês, um abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tenham todos uma boa tarde e uma boa noite. Amém.